Eu sou o Rinco e hoje a gente vai ver como gerencia membros usando o Discord JS. Seguindo o fluxo dos vídeos anteriores, vimos o gerenciamento de guildas, cargos, canais e mensagens, mas nenhum deles seria relevante sem os membros. São os membros que interagem com tudo isso no Discord, portanto sendo uma peça-chave no Discord e também na criação de bots. E galera, apenas lembrando vocês, se vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda com algum problema ou alguma questão aí, pode entrar no meu Discord aí, é o primeiro link da descrição. E quando você entrar, você vai ver só esse chat. Para você desbloquear todos os outros, você precisa clicar nesse botão aqui de registrar e digitar o seu nick e clicar em enviar. E com isso você vai desbloquear diversos outros chats aqui, incluindo essa categoria aqui de ajuda e suporte, onde você pode entrar nesse chat de dúvidas e enviar sua dúvida, ou você pode criar uma postagem aqui no nosso fórum de suporte, que eu ou a galera que está aqui vai tentar te ajudar. No Discord a gente tem os membros e os usuários. Os membros, eles são usuários de uma guilda, por isso se chamam membros, são membros da guilda. E os usuários são pessoas que não estão em guildas. Por exemplo, mensagens diretas. Você entra em mensagens diretas e todo mundo que está ali são usuários, não são membros. E os membros aqui, eles têm diversas informações aqui no seu objeto de membro. E agora a gente vai ver como gerencia os membros da guilda usando o Guild Member Manager. Então a gente já obteve aqui o objeto Guild Member Manager de forma muito simples. Ele fica dentro da propriedade Members de uma guilda, então a gente extraiu a guilda aqui da interação, e aqui a gente já tem todas as nossas opções de Guild Member Manager aqui que a gente pode usar, e a primeira delas que a gente vai ver é o cache, e mais uma vez aqui a gente falando dos caches, né, a maioria dos caches que a gente for encontrar aqui no Discord JS serão collections, então a gente já pode ver que ele é do tipo collection, e eu já fiz um vídeo falando sobre as collections do Discord, mostrando a maioria dos métodos dela. Se você quiser entender de fato como as collections funcionam, acessa o vídeo que está aqui no card ou entra aí na playlist e temos aqui todos os nossos métodos de collections, olha só que legal. E com isso podemos fazer um comando simples aqui. Primeiro eu obtive aqui o Guild Member Manager, obtive o cache e aqui eu só mostrei o tamanho desse cache, ou seja, o cache seria uma collection com todos os membros dessa guilda aqui. Então o size seria o total de membros dessa guilda. Vamos ligar o bot aqui para testar. Se eu usar o comando aqui, a gente percebe que temos 8 membros na guilda. E ele conta todos os membros humanos e todos os membros bot. A gente também tem a propriedade me. Essa propriedade é super simples. Tudo que ela faz é retornar o nosso próprio bot no formato de um guild member. Então a gente tem aqui o nosso bot, que é um guild member dessa guilda, e a gente só faz um check básico aqui para esclarecer para o nosso código que o nosso bot não é nulo, porque aqui ele pode vir nulo também. E como um guild member, a gente tem todas as propriedades aqui de um guild member normal. Temos o display name aqui, temos os cargos, e eu estou fazendo só um mapeamento básico aqui para listar eles. A gente tem o avatar URL do nosso bot, temos aqui a cor de exibição do nosso bot, né? E eu só estou respondendo esse comando aqui com um embed muito simples para mostrar essas informações aqui do nosso bot. Então se a gente usar mais uma vez aqui o comando atualizado, temos aqui as informações certinhas dele, ó. Você pode ver que a cor de display dele é a cor do cargo mais alto, então se a gente tirar aqui e usar o comando de novo, agora a cor de display vai ser verde, então a gente já anota aqui, ó. E temos aqui as informações conforme a gente definiu no nosso código. Temos o fetch também, um nome que se repete bastante aqui no Discord JS, é um método para a gente buscar um usuário através de um ID. Então a gente vai buscar, procurando pelo ID dele aqui, eu coloquei o meu ID. Caso ele ache o guild member, ele vai colocar nessa variável aqui. Caso ele dê erro na busca, ele vai retornar um nulo, então nossa variável pode ser um guild member ou pode ser nula. E aqui eu só estou respondendo usando um operador aqui, que eu estou usando só um ternário simples. Então se a gente usar o comando aqui, muito simples, a gente já vê que ele encontrou meu usuário certinho. Vou trocar esse ID aqui por um negócio aleatório aqui. Nem deve existir nenhum membro com esse número aqui de ID. E a gente vai testar aqui e vocês vão ver membro não encontrado no servidor. Aqui você poderia colocar também um ID de alguém que não está no servidor, mas a pessoa existe e ele não acharia, porque ele está buscando nos membros dessa guilda. Então, se ele não está no servidor, não vai achar e vai retornar nulo. A gente tem a função edit também. A função edit tem algumas opções aqui que a gente pode passar. Então a gente basicamente está obtendo aqui o Guild Member Manager. Eu só renomeei ele aqui dentro da desestruturação, então uma coisa bem simples. Aí a gente usa aqui o método edit. Eu peguei aqui o membro da interação, que seria quem executou o comando, e aqui dentro a gente abre uma chave passando as opções. Se a gente der um Ctrl espaço aqui, a gente vê todas as opções que a gente tem. Comentei algumas aqui só para mostrar o que elas fazem, ó. O channel, a gente pode definir um canal para o membro ser movido, então a gente poderia usar uma função fetch
dos channels e a gente buscaria um canal através de um ID, colocaria ele dentro de uma variável e colocaria ele nessa propriedade. Então seria mais ou menos assim, a gente colocaria um ID aqui de canal, buscaria ele, colocaria dentro da variável. É claro, esse canal ele tem que ser um canal de voz, porque não tem como mover um usuário para um canal de texto, né? Isso não é possível. Quando a gente está lá no Discord, a gente só pode mover as pessoas de um canal de voz para outro, né? Essa propriedade seria isso. A gente define aqui o canal de voz e o membro é movido para esse canal de voz aqui. A gente tem a propriedade def também, e ela é simples, a gente vai ensurdecer o membro. Então eu estou aqui nessa sala 1, e quando a gente ensurdece o membro, basicamente seria fazer isso aqui, ó, desativar o áudio no servidor. Isso seria um membro ensurdecido. E essa propriedade recebe um booleano, então a gente definiria true para ensurdecer ele e definiria false aqui para desensurdecer. É o mesmo esquema aqui com o mute. O mute seria silenciar voz, então a gente ficaria mutado aqui no servidor. Para a gente usar essas opções aqui, todas essas opções, a gente teria que checar permissões. Então sempre fazendo uma checagem de permissões aí, porque dependendo de como você fizer seu bot, se você fizer um bot público para as pessoas usarem, é possível dele não ter todas as permissões no servidor aleatório das pessoas, né? E acaba dando erro, então precisa fazer checagens. Se ele não tiver permissões, ou você diz que ele não tem permissões, ou você pede para o usuário adicionar as permissões para ele e tudo mais. Mas tudo isso aí a gente vai ver no futuro ainda, como é que faz tudo bonitinho. A gente também tem aqui a propriedade nick, que é simplesmente para alterar o apelido da pessoa, e aqui a gente passa uma string, a gente põe aqui o novo apelido que a gente quer para o usuário. Então, por exemplo, aí num servidor de Minecraft ou de 5M aí, você quer que a pessoa tenha o mesmo nick que ela tem no servidor. Tem lá um sisteminha de registro que a pessoa se registra usando a conta dela do servidor, e aí você só pega o nick dela no servidor do jogo e põe aqui no servidor do Discord através dessa função aqui. É basicamente isso aqui, ó, alterar o apelido, aí você põe o novo apelido da pessoa aqui. E a gente também tem essa propriedade roles, que é pra gente editar os cargos do usuário. Então aqui a gente basicamente passaria aqui um array com vários cargos que a gente quer que o usuário tenha. Então a gente pode achar cargos aqui através do fetch lá, igual a gente fez nos channels. Coloca cada um dentro de uma variável e vai passando aqui as variáveis dos nossos cargos aqui para o usuário. Obviamente, né? Checando as permissões e tudo mais. Agora a gente vai ver o add role e o remove role. Essas funções já estão aqui embaixo, elas são muito mais simples, ó. Se a gente não quiser usar essa função roles aqui para editar todos os cargos que o usuário tiver, a gente pode usar só o add role aqui, muito simples. A gente passa um usuário, que seria um guild member do servidor, e um cargo que a gente quer colocar nele. Então, de adicionar, a gente adiciona o cargo. E é o mesmo esquema pro remove role aqui. Ao invés de adicionar, ele vai remover. A gente tem essa função aqui também, prune, e o que ela faz é muito simples, ela só remove os membros inativos do servidor, e você pode definir aqui uma filtragem dos membros que serão removidos do servidor. Isso seria a mesma coisa que você vir aqui na aba de membros do seu servidor e clicar nesse botão aqui de remover. E olha só, aqui você pode definir aqui quais tipos de membros você quer remover, ó, que estão vistos pela última vez há mais 7 dias, mais 30 dias. Dependendo do seu servidor vai ter mais opções aqui. E você pode incluir membros com os seguintes cargos. Aí você supor que você quer remover só quem tem o cargo player, que foi visto há mais de 7 dias. Então você clica aqui e ele vai remover as pessoas que estão inativas no seu servidor. E essa função basicamente faz isso, ó. Então tem aqui tudinho as opções que a gente pode pôr, ó. E por último aqui a gente tem o kick, o ban e o unban. Eu só crio um código simples aqui, eu não vou banir ninguém, na verdade, né? Até porque não teria como eu banir eu mesmo, porque só teria eu aqui para usar o comando no vídeo. Então, é só um exemplo. Aqui você vai colocar o ID da pessoa que você quer expulsar do servidor, e aqui a gente pode pôr um motivo. Já no ban, a gente faz de forma diferente, a gente põe o ID e abre um objeto aqui, onde a gente pode pôr algumas opções. Na verdade, só duas opções, né? A gente tem o delete message seconds, que é o número de segundos de mensagens a serem excluídas. Então, a gente define aqui o tempo relativo em que essas mensagens foram enviadas e elas serão excluídas desse membro que foi banido. Ou seja, seria a mesma coisa da gente vir aqui em banir, e aí a gente põe essas opções aqui, olha só. As últimas mensagens enviadas nesse tempo aqui. E o reason, que seria o motivo. E a gente põe o motivo aqui. A gente pode pôr banido por descumprir as regras do servidor, tudo mais, tá ligado? Você colocaria aqui. E a gente tem a função unban também. A gente põe o ID da pessoa que tá banida e o motivo que ela vai ser desbanida. Ou você pode não pôr motivo nenhum, deixa sem. Mas é claro, a gente teria que salvar esse ID da pessoa banida em algum lugar. Ou a gente poderia
pegar aqui no cache de banimentos, né? E aqui ficariam todos os membros que estão banidos. Aí a gente poderia fazer um mapeamento aqui por esse cache, criar um select menu ou colocar nas options de um comando, alguma coisa assim, né? E aí seleciona as pessoas que estão banidas e pega o ID e coloca nessa função de unban aqui para desbanir a pessoa se a gente quer. Mas essas foram as funções, são funções muito simples. E se vocês não sabem, a diferença entre expulsar e banir é que se você expulsa alguém do servidor, ela pode voltar para o servidor, e se você bane, ela não pode voltar. Por isso que a gente tem a função unban, e é só isso mesmo. Agora a gente vai ver aqui todas essas propriedades simples aqui de um guild member. E para isso eu fiz um comando muito simples aqui. Basicamente eu estou obtendo um member das opções, então eu criei uma opção aqui que não é obrigatória. Então caso ela venha indefinida aqui, ela vai cair nesse operador ou e vai pegar o membro que executou o comando, que é impossível não ter, né? E aí a partir desse membro aqui a gente está extraindo todas essas propriedades. Então a gente tem aqui o ID do membro, o nick dele, que seria o apelido, o display name, que é o nome de exibição que aparece na guilda, display color, que é a cor do cargo mais alto que ele tem, e de user aqui a gente tem a propriedade user dentro dele. Eu estou extraindo tag de dentro de user, por isso que eu usei essas chaves aqui. A tag seria basicamente isso aqui, a gente tem meu nome e o discriminator aqui. Temos um objeto de data de quando o membro entrou no servidor aqui. Permission seria as permissões que ele tem no servidor. E aqui a gente tem alguns booleanos, se ele é moderável, se ele é expulsável. E aqui eu não editei, ó. Se ele é banível pelo bot, se ele é moderável pelo bot, se ele é expulsável pelo bot ou se ele é banível pelo bot. Ou seja, se o bot consegue fazer alguma dessas coisas com ele. E aqui uma que eu nem usei, que é o Premium Size, que seria a última vez que o membro deu boost na guilda. Então isso aqui é um objeto de data também, a gente pode ver aqui. E eu tô pegando também o avatar URL dele, que só dá pra pegar dessa maneira aqui. Se a gente extrair a função aqui de dentro de member e tentar usar ela, vai dar erro. Então a gente pega aqui o avatar dele do servidor. E eu simplesmente coloquei tudo isso dentro de um embed aqui, com as informações formatadas bonitinha e tudo mais. Se você quiser entender de uma vez por todas sobre os embeds aqui do Discord, eu também já fiz um vídeo sobre eles, pode acessar aqui no card aqui em cima ou entra aí na playlist. Mas vamos testar esse comando aqui no servidor. Se eu usar aqui o nosso comandinho de exemplo, se eu usar ele sem passar nenhum membro, ele vai pegar minhas informações. Então a gente já vê aqui, ó, já tem nossa foto aqui bonitinha, meu objeto aqui mencionável, meu user tag, o ID aqui e tudo mais, eu não tenho um apelido. E como eu sou o dono do servidor, o bot não pode nem me moderar, nem me banir, nem me expulsar. E aqui eu tenho as permissões que eu tenho dentro do servidor. Agora vamos aqui ver informações do Baiacu. A gente já vê aqui tudo bonitinho, funciona tudo bonitinho. E olha só, como o Wolfzinho tá abaixo aqui do Baiacu, com o mesmo cargo que ele não pode fazer nada disso. Mas se eu der aqui permissão para ele, olha só, ele ficou agora acima do Baiacu. E se a gente usar o comando de novo, a gente vai ver que ele tem sim essas permissões de poder moderar, banir e expulsar ele. Então com isso a gente já viu todas essas propriedades básicas aqui do nosso guild member. Agora a gente tem alguns métodos simples. Então a gente tem o kick e o ban aqui, e faz as mesmas coisas que o kick e o ban também do Guild Member Manager, só que dentro já do próprio Guild Member aqui. A gente só precisa passar o motivo aqui. Só que aqui no de ban a gente passa aqui aquela propriedadezinha de mensagem seconds, e nessa propriedade reason a gente passa aqui o motivo. A gente tem essa função aqui também. Essa função vai retornar um boolean para saber se o membro tá de castigo no servidor. Essa função é basicamente isso. Então se você não sabe o que é o castigo no servidor, basicamente você vir aqui e adicionar um castigo nele de algum tempo aqui e um motivo, né? E quando ele fica de castigo, aqui já diz, ó, eles ficam temporariamente impedidos de conversar ou reagir em canais de texto. E eles também não podem se conectar a canais de voz, ou seja, não vai poder mandar mensagem, não vai poder clicar em botão, não vai poder reagir à mensagem, não vai poder entrar em nenhuma sala e conversar com ninguém. E essa função aqui é basicamente para saber se ele tá ou não de castigo. E logo em seguida a gente tem aqui já o timeout, que é para deixar o membro de castigo. Então aqui a gente pode passar um número, a gente pode deixar ele de castigo aqui por 1 minuto. E esse número aqui tem que ser exatamente igual aos segundos que a gente tem aqui, ó. A gente passaria o número aqui do tempo pré-determinado de castigo que ele ficaria. A gente tem a função setNickname aqui, que é só para definir o apelido dele isoladamente. A gente não quiser usar o member edit, que é a próxima aqui que a gente vai ver.
E esse edit a gente pode definir todas as coisas lá. A gente pode definir aqui se ele vai ficar ensurdecido, se ele vai ficar silenciado, alterar o nick dele e alterar os cargos. Tudo isso igual na função edit do Guild Member Manager. Só que direto no Guild Member. A gente não precisa passar o ID aqui de um membro que será editado. A gente faz isso direto no Guild Member. Então com isso a gente já conclui aqui todas essas funções aqui. E agora a gente tem algumas propriedades aqui que eu só vou mencionar mesmo porque elas são bem complexas, então em vídeos futuros eu posso acabar explicando um pouco mais sobre cada uma delas, mas eu só vou mencioná-las aqui para vocês já terem uma noção para que serve cada uma. Então a gente tem a propriedade Roles aqui dentro de Member, e essa propriedade basicamente é um Guild Member Role Manager. Ela funciona de uma forma parecida com o Guild Role Manager, que seria o gerenciador de cargos da guilda, só que esse aqui é o gerenciador de cargos do membro da guilda. Então ela funciona de uma forma bem parecida mesmo com o gerenciador de cargos da guilda normal. Se você quiser ver como ele funciona, pode acessar o vídeo no card aqui em cima ou pela playlist aí, que você vai ver como que funciona o Guild Role Manager, e dentro dele aqui temos todos os nossos métodos e propriedades que a gente pode usar aqui, incluindo os mais usados aqui que a gente sempre vai usar, que é o Add para adicionar o cargo, o Remove para a gente remover o cargo, o Cache Has para a gente saber se a pessoa tem um cargo ou não, e o High Guest para a gente pegar o cargo mais alto desse usuário. A gente tem também essa propriedade Voice, que é basicamente um membro dentro de um canal de voz. Então a gente pode obter o canal que ele tá. A gente tem aqui essa propriedade Diff aqui, vai retornar um booleano se ele tá ensurdecido no canal de voz ou não. Essa aqui vai retornar se ele tá mutado ou não. A gente pode passar o mouse por cima e ver aqui, que é um booleano. Ou nulo, caso ele não esteja no canal de voz, né? Essas daqui, Self Diff, Self Mute também, é caso ele esteja mutado por si mesmo, ao invés de ser mutado no servidor. Então se ele tiver mutado por si mesmo, ele seria basicamente isso aqui, ó. Ele tá mutado, ele mesmo se mutou, né? E aí ele pode desmutar a qualquer momento que ele quiser. Já se ele tiver silenciado no servidor, só quem tem permissão de tirar o silenciamento pode desmutar ele, né? A gente também tem aqui embaixo o Disconnect, que vai simplesmente expulsar ele da call. Então, se a gente não quiser mover ele para nenhuma outra sala, e a gente pode simplesmente tirar ele da sala. Essas são algumas funções aqui que a gente tem no Voice. Conforme a gente for avançando aqui, a gente vai usando elas e vocês vão entendendo mais. E por último, a gente tem aqui o Presence. O Presence serve para a gente ver algumas coisas sobre a presença do membro no servidor. A gente pode ver aqui as activities dele. As activities seriam as atividades, como o nome já diz. Uma atividade que eu tenho aqui é jogando o Visual Studio Code, né? Essa aqui seria uma activity do usuário. A gente também teria status aqui, o presence status do usuário. E se eu não me engano, o status seria basicamente isso aqui, ó, definir status personalizado. A gente define um texto aqui, que seria isso aqui lá naquela propriedade. E a gente tem outras propriedades aqui que não é muito comum da gente ficar usando, mas só mencionando mesmo, essas foram as nossas 3 últimas propriedades aqui do Guild Member. E por último, a gente tem uma bem simples aqui, que a gente vai acabar usando bastante conforme a gente for desenvolver nosso bot, que é o Send. Como o Discord é basicamente constituído de chats, o Member também tem um chat, né? Então aqui nesse comando simples eu usei aqui o método Send e enviei um content aqui dizendo olá e obtendo o display name dele. E é claro, a gente tem que usar um cat nessa função, porque é possível de que o usuário bloqueie que ele receba mensagens de pessoas do servidor ou de pessoas desconhecidas. Então, caso nosso bot não consiga enviar mensagem para ele com essa função, nosso bot vai quebrar. Então, por isso a gente precisa de um cat. E aí eu coloquei um then aqui para caso a função seja concluída, a gente responda essa interação dizendo que a mensagem foi enviada, porque as interações de comandos elas precisam ser respondidas. A gente não pode deixar que elas deem falha, né? Então toda interação de comando a gente precisa responder ela. Então caso o bot não consiga enviar, vai cair aqui no cat e a gente vai responder a interação dizendo que não foi possível enviar a mensagem. Então se eu usar o comandinho aqui, a gente vai ver aqui mensagem enviada com sucesso e a gente já pode ver aqui no privado do nosso bot, olá, Rincos Underline. E com isso a gente conclui aqui a nossa listinha. E foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham entendido. E lembrando que para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aqui, se ficou faltando alguma coisa aí, se você não entendeu alguma coisa direito, pode entrar no Discord aí da descrição, é o primeiro link. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.